tenho algo muito precioso para compartilhar contigo. Na verdade, eu oro, né, todos os dias e busco no Senhor a palavra, a direção que devemos dar como igreja. Eu falo, Senhor, me mostra a direção que eu vou pôr meu pé. Cada passo que eu der, me conduza. Eu sou dependente de Ti, a Tua igreja depende da Tua direção. E desde o início da semana, quando encerro um culto, eu já começo a me preparar outro. Porque não é apenas uma palavra, mas é um caminho que nós devemos trilhar. É uma profecia que nós devemos nos permitir viver. E essa semana o Senhor começou a falar comigo desde a segunda e eu confesso que eu fiquei meio lento para entender. Não é Deus que fala complicado, é a gente que é lento para ouvir a voz dele, amém? Num português bem claro, a gente fica moscando, né? E eu preparei 3 sermões para compartilhar aqui hoje. E hoje à tarde, quando eu sentei, eu estabeleci um momento de adoração lá no meu quarto e comecei a digitar. Eu confesso que eu estava com a palavra, com outro sermão, mas quando eu comecei a digitar, o Senhor me levou para outro caminho. Eu falei, amém, glória a Deus, que eu diminua e o Senhor cresça todos os dias e que eu não venha nunca aqui neste altar, neste púlpito, para falar de mim, para pregar algo que eu acho, mas que eu esteja aqui sempre com a permissão dEle, para compartilhar o reino e a vontade dEle com você, amém? A palavra que nós vamos mergulhar nela, vamos beber dela e vamos compartilhar dela essa semana é uma fonte de águas vivas. Fala assim comigo, eu sou uma fonte de águas vivas. Fale para 2 pessoas, 2 ou 3, fala para ela assim, você é uma fonte de água viva. Quem crê nisso? Nós estamos ligando no céu aquilo que vai ser desatado para fluir aqui na terra, amém? Mídia, por favor, apaga essa luz aqui só por um instante, só para a igreja poder enxergar melhor o banner. Vocês conseguem visualizar essa imagem? Se for o caso, desliga tudo aí, deixa só o telão. Só para... Conseguiram ver? Para quem não identificou ainda, aqui é uma labareda de fogo, uma panela transparente e água fervendo. Amém? Fala assim, eu sou uma fonte de água viva, em nome de Jesus. É isso que a Bíblia nos revela, queridos. Que flui do interior de cada um de nós uma fonte de águas vivas para a eternidade. Aquele que é conduzido no Espírito Santo, aquele que se rendeu a Jesus, aquele que depende da glória de Deus para dar passos, ele se torna uma fonte de água viva. E quando nós decidimos entregar nossas vidas para Jesus, nós enviamos uma mensagem no mundo espiritual dizendo assim, eu sou totalmente dependente de Ti a partir de agora. E quando você entrega a sua vida para Jesus, querido, você começa a buscar nele as respostas para todas as dúvidas que surgem ao longo do teu caminho. Você começa a buscar em Cristo a estratégia para você dar passos em novos projetos. Você começa a buscar no Senhor a direção, a sabedoria para consertar erros e suas consequências no teu caminho e ao teu redor. O Senhor tem a resposta certa para você. Diz amém, em nome de Jesus. Eu aprendi que quando nós oramos, nós falamos com Deus. Orar significa falar. Então, quando você fala com Deus através da oração, você se posiciona para ouvir. Quando nós começamos uma conversa com Deus, nós oramos e Deus com certeza vai nos responder. E a forma que Deus mais usa, a forma mais clara que Deus usa hoje
para nos responder é através da sua palavra contida nas Escrituras Sagradas. A Bíblia não é um livro que contém a palavra de Deus. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Aleluia! E é na Bíblia, querido, que nós temos a revelação da vontade de Deus. Preste atenção. Se você não conhece a Bíblia, se você não lê, se você não medita nas Escrituras, você nunca vai ficar sabendo a vontade de Deus. E se você não conhece a vontade de Deus, você nunca vai lançar sementes no seu relacionamento com Ele para gerar agrado. Deus quer se revelar para você, meu irmão. Deus quer se revelar para você. Ele quer que você o conheça na intimidade. Deus enviou Jesus para abrir um caminho para que nós pudéssemos nos conectar a Ele. Então a coisa que mais agrada a Deus é quando a gente descobre um novo e vivo caminho em sua presença. Diga aleluia se você se alegra com isso também. Se você não conhece a vontade do Pai, você não vai plantar sementes que lhe agradam. Isso quer dizer que você nunca vai colher frutos que vêm do coração do Pai. Os frutos que vêm do coração do Pai, que geram no relacionamento dele conosco, são frutos de bênçãos. São frutos de alinhamento. Frutos que são respostas para as nossas dúvidas, são revelação, são estratégias para os nossos projetos e para o nosso caminho. E tem muitas pessoas que pensam assim, está tudo dando errado na minha vida, porque Deus está me castigando. Querido, aprenda uma coisa, Deus não castiga ninguém. Deus não vai castigar você. Ai, pastor, mas eu peco. Amém, meu irmão, eu também. O nosso pecado não vai atrair condenação e castigo de Deus. Principalmente porque ele derramou o sangue do Filho dele, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos nos arrepender e sermos justificados através desse sangue. Deus não vai te castigar, mas Ele estabeleceu decretos no mundo espiritual em relação a nós. E os seus decretos são decretos de justiça. Deus não castiga. Ele é apenas justo. Olha só o que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 6, versículo 7 em diante. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito aqui com o E maiúsculo, que é o Espírito de Deus, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois do tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Fazer o bem a todos, meu irmão. O que é fazer o bem a todos? É semear a verdadeira prosperidade. O que é prosperidade? É um fruto que você colhe do teu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele dá frutos, dá semente e dá pão, semente para semear e pão para saciar nossa fome. Então o pão e a semente que Ele nos dá são bênçãos, são frutos que nós temos que separar. A semente para devolver à terra e o pão para suprir nossas necessidades. Quando você entende a respeito disso, meu irmão, você começa a viver na dependência de Deus. E uma das formas de você descobrir, de você viver a dependência e de colher frutos sobrenaturais é mergulhando nas Escrituras. Semear a prosperidade, a verdadeira. O que é prosperidade para você? Entenda, um verdadeiro tesouro que Deus quer trazer para você hoje. O que é prosperidade para você? Semana passada nós fomos ministrados a respeito da paz que excede o entendimento.
do shalom de Deus, que é paz, saúde e, fala assim, prosperidade. Você sabe, é que você talvez está moscando. Então vamos lá novamente. O shalom de Deus, ele é paz, saúde e prosperidade. O que é que vai nos faltar se nós temos paz, se nós estamos com saúde e andamos na prosperidade do Senhor? O Senhor, ele é o nosso pastor e a sua presença não nos falta em nada. O shalom é resumido em uma linguagem bem moderna que diz: nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Imagina a tua vida, meu irmão, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Isso aí é a perfeição. Isso aí é a glória de Deus tomando forma dentro e fora de você. Isso aí, meu irmão, é o sobrenatural se revelando nos teus caminhos. Quando você depende de Deus, você tem certeza que está andando segundo a vontade dele, você vai ser próspero em tudo. É sem dúvida. O que é dúvida? É o oposto de fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Olha só, outro conjunto de frases que nos ajuda a entender bem o que é prosperidade verdadeira. Tudo vem dele. Tudo é para ele. E tudo é através dele. Olha só o oposto, tudo e nada. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tudo vem dele, tudo é para ele, mas tudo tem que ser através dele na tua vida. Isto é prosperidade, isso é o que Deus tem para você, meu irmão. E nesses dias de jejum, fala amém. Nesses dias de jejum, nós estamos consagrando nossas vidas ao Senhor. Nós estamos reservando um tempo especial de adoração. Nós estamos renunciando o alimento durante 12 horas todos os dias. 12 horas de renúncia do alimento. Semana passada uma discípula me mandou uma mensagem: pastor, mas esse jejum aí não vai ser fácil demais? Porque o senhor até sugeriu para a gente fazer das 18 às 6 da manhã. A gente vai dormir, vai ser fácil. Está sendo fácil para alguém? Eu, por exemplo, eu trabalho de madrugada. Tem dia que eu começo a trabalhar às 18 horas e vou até às 3, 4 da manhã. Alguém aí está achando o jejum fácil? A não ser aqueles que hibernam, né, igual o urso no inverno, que dormem 16 horas por dia. Mas nós estamos renunciando essas 12 horas de jejum, por quê? Porque quando a gente vai renunciar no período da noite, a gente vai dormir de barriga vazia. Nós vamos dar descanso para o nosso organismo vai se recompor de uma maneira mais saudável. Esse é um jejum intermitente espiritual. O jejum intermitente, a ciência está aí mostrando com estudos, está cheio de nutricionista, está cheio de médico falando nas redes sociais. É um jejum que faz bem para a tua saúde. E se faz bem para a tua saúde, meu irmão, quer dizer que o shalom de Deus está presente dentro de você. Se você vai dormir de uma maneira que vai dar descanso para o teu organismo, você vai acordar cheio de disposição, você vai acordar cheio de saúde, você vai acordar dizendo assim: bom dia, Espírito Santo, que dia lindo, que dia maravilhoso, mais uma oportunidade que eu tenho de estar aí lá fora, vencer o leão e conquistar o novo território, em nome do Senhor Jesus. Quem se alegra com isso, diga glória a Deus. Nós também estamos, queridos, nos policiando na internet, tirando o maior tempo possível de redes sociais, só o necessário. Estamos dedicando mais tempo para ler a Bíblia, para meditar, para orar, para buscar o Senhor. E nós estamos principalmente, mas não o mais importante, nós estamos parando para planejar nossa vida financeira. Fala amém em nome de Jesus. Como é que você faz um planejamento da tua vida financeira? Olha aqui para mim, não converse. Como é que você faz um planejamento da tua vida financeira? Fala assim, não gastando nada. Não, está fraco. Fala assim, eu planejo minha vida financeira
não gastando nada. Pastor, o gás acabou. Compra o gás, irmão. Ah, mas acabou a mistura. Compra a mistura. Ah, já que não é para gastar com nada, não vou pagar a fatura do cartão. Pague a fatura do cartão. Nós estamos nesse período, nesse curtíssimo espaço de tempo, 15 dias, nós estamos tirando os gastos supérfluos. São aqueles gastos que não vai acrescentar nada na vida, que não são de primeira necessidade. E é esse tipo de gasto aí, meu irmão, que faz você ficar endividado. Ah, mas eu fui no shopping, achei o tênis, o tênis do meu sonho. Quem já comprou o tênis do sonho aí? Alguém aí já comprou o tênis do sonho? Alguém aí já comprou um bem do seu sonho, algo que ele sonhava? O videogame, a camiseta, o carro, sei lá. Alguém já comprou alguma coisa assim? Então você não precisa de mais nada, você já realizou teu sonho. Se você já comprou o tênis do teu sonho, você não precisa do novo. Ah, mas está na promoção. Esse é o segundo tênis. Não existe essa, meu irmão. Se você não parar, nem que seja por 15 dias, para analisar a tua vida, você vai continuar gastando, acumulando dívidas. E quando você menos perceber, você entrou em desobediência aos princípios de Deus. Muitas pessoas não conseguem ser fiéis ao dízimo, à primícia e à oferta, porque eles estão com dívidas. Ah, mas eu não consigo administrar minha vida financeira. Não consegue porque não é fiel a Deus. E não é fiel a Deus porque não consegue administrar a vida financeira. Se torna um avalanche, caindo, levando, arrastando tudo morro abaixo. 15 dias sem gastos supérfluos. 15 dias para você refletir, 15 dias para você ser liberto desse espírito de consumismo, em nome do Senhor Jesus. Esse jejum de 15 dias, nós estamos nos consagrando para purificarmos o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, de todas as toxinas do inferno que estão aí tentando nos tragar para nos manter longe do reino de Deus. Diga aleluia em nome de Jesus. Mas a coisa principal que nós estamos plantando nesses dias, meu irmão, e que nós vamos colher um fruto de transformação em nossas almas, será a semeadura de nossas palavras. Nós estamos, durante esse período, removendo de dentro de nós e dos nossos lábios palavras negativas. Fala assim, palavras negativas nunca mais sairão dos meus lábios. Amém? Nós estamos, querido, nos policiando. Sem murmuração, meu irmão. Sem murmuração. E olha que essa semana eu tive a oportunidade de viver um ditado popular de praticar a não murmuração da pior maneira que existe. Alguém aí já bateu a unha do dedinho no canto da cadeira de madeira? Já? Essa semana aconteceu isso comigo. Eu estou passando num corredorzinho lá em casa e pá! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não chorei, irmãos, porque eu sou hominho, mas me deu vontade. Eu falei, Senhor, obrigado por essa oportunidade de não murmurar. Ah, meu irmão, parece engraçado, né? Você até ri porque não foi você, mas doeu. Quantas oportunidades essa semana você teve de não murmurar e desperdiçou? Quantas oportunidades você teve essa semana de não mentir e mentiu? Quantas vezes durante essa semana você poderia não ter feito fofoca, mas fez? Está percebendo, meu irmão? O que Deus quer transformar na tua alma? Deus quer te purificar. Deus quer fazer de você uma versão melhor todos os dias. E quando você dá lugar ao Espírito Santo, quando você começa a depender dele, ele vem e transforma tudo dentro de você. Diga aleluia. As palavras que saem dos teus lábios são muito importantes. Tiago capítulo 3, versículo 6. Eu ia pregar hoje sobre a adoração. Mas o Espírito Santo não deixou. E ele falou
Vagnão, fala com a minha igreja novamente a respeito da língua. Tem alguém aqui no nosso meio que está resistindo à palavra de Deus. Cutuca a pessoa aí, faz assim, ei, irmão, é você? Para de resistir à palavra. Hoje é o dia perfeito para você se render e ser transformado. Em nome de Jesus. Quem concorda? Olha só aqui, querido, Tiago 3,6. Assim também a língua é um quê? Um fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada por quem? Meu irmão, a Bíblia está falando que a nossa língua, ela em alguns momentos ela é incendiada, ela é inflamada pelo fogo do inferno. Imagina a língua sendo inflamada pelo fogo do inferno, destruindo uma floresta inteira. Uma língua inflamada pelo fogo do inferno, ela pode destruir casas, lares, carreiras profissionais, relacionamentos. O inferno está aí, meu irmão, para isso. Ontem eu estava conversando com os discípulos depois do ativação, e foi bom. Quem estava na ativação ontem? Meu Deus, foi poderoso. E o pastor Celso contou um testemunho. Ele disse que foi fazer uma célula essa semana, e quando estava saindo, ele estava numa comunidade, as ruas estreitinhas. Quando ele chegou, estacionou o carro, tranquilo. Mas quando foi sair, tinha 2 carros prendendo o carro dele. E ele disse que foi lá com o carro automático, devagar, foi para frente, para trás, porque era uma ladeira. E ele viu que o carro da frente estava preso com uma pedra. O freio de mão do carro era uma pedra. E uma ladeira. Ele tentou segurar, foi devagarinho. Na última manobra, aconteceu uma coisa que não podia acontecer. O carro escapou, tocou no carro da frente, o carro da frente rompeu o freio da pedra e saiu ladeira abaixo e bateu em outro carro. O pastor Celso disse que ouviu um estrondo. Bum! Toda a rua de comunidade, vocês sabem como é que é, né, gente? Agitada. Aí só viu o burburinho. Olha, o que aconteceu? Destruiu o carro. Aí o pastor Celso levantou, olhou e falou, meu Deus, o que aconteceu? E já ficou ali preparado para assumir a responsabilidade. Ele disse que o dono do primeiro carro foi subindo e já veio subindo assim, ó. Bufando. Aí o pastor Celso falou, agora eu vou apanhar. Só que a palavra de Deus, meu irmão, a palavra liberada no culto de domingo, ela não é para te entreter, ela é para te transformar, ela é para plantar uma semente, ela é a resposta dos teus problemas. O pastor Celso disse que quando o cara chegou perto dele, que era grandão, ele estendeu a mão e falou assim, a paz do Senhor. O cara já murchou. Falou, rapaz, falaram para mim que você tinha destruído o meu carro. Qual foi a palavra? Arrebentaram o meu carro. Alguém correu na casa do cidadão, dono do primeiro carro, e inflamou a língua dele. Uma língua inflamada pelo inferno foi lá e falou, destruíram o teu carro, bateram no teu carro e você perdeu. O rapaz já chegou ali, pronto para causar a Terceira Guerra Mundial. Mas a palavra branda remove todo e qualquer furor. A palavra de paz remove a guerra. E o pastor Celso começou a conversar com o rapaz, falou, olha, eu vou pagar o conserto do seu carro, veja aí, pode levar, eu assumo a responsabilidade, eu não fiz por querer, explicou a situação, o rapaz foi lá, olhou, o Celso falou assim, quanto é? O rapaz falou, rapaz, isso aqui eu resolvo, eu vi um vídeo no YouTube aí, eu sei fazer, eu vou fazer, o pastor Celso, eu te ajudo, ele não precisa, fica tranquilo, você não me deve nada. O pastor Celso disse que já estava com o aplicativo do banco aberto para mandar um Pix pro rapaz. Primeiro carro resolvido. E o outro, que era um carro novo?
Aí veio o dono do carro, disse que veio numa paz, ao contrário do outro. Esse aí não foi inflamado por uma língua do inferno. E ele veio numa paz, numa tranquilidade. O pastor Celso esperando. Aí ele falou, pelo menos desse aí eu acho que eu não vou apanhar. Aí quando o rapaz chegou, a paz do Senhor de novo, ele deu a paz, mesmo que os rapazes não fossem evangélicos, não fossem crentes, mas a paz a gente deve entregar em todo lugar que a gente vai, porque nós somos agentes representantes do reino de Deus, nós somos agentes de paz. Nós não somos língua inflamada do inferno, nós somos línguas apaziguadoras, diga aleluia. Aí o pastor Celso conversou com o rapaz lá, e falou, rapaz, eu expliquei a situação, aconteceu, o cara foi lá, olhou para o carro, olhou para ele, falou, sabe de uma coisa? Já estava assim, foi só o barulho, eu já ia mandar pintar o carro mesmo, você não precisa pagar nada não. Eu falei para o pastor Celso, isso é Malaquias 3:10 se cumprindo na tua vida, meu filho. Meu irmão, quando tem a palavra, quando tem a prática, quando tem a dependência do Espírito Santo, quando você não age de uma maneira que te faz parecer com um animal, você vive os frutos sobrenaturais da vontade de Deus. Pastor, o que é viver como um animal? Samuel acabou de levar uma mordida do Spike ali. E olha que Samuel cuida do Spike desde filhote. O Spike mordeu Samuel porque é ruim? Não. Um cachorro, ele age por instinto. Samuel fez um movimento brusco, ele se sentiu ameaçado e crau. Se você pisar no rabo de um gato, ele vai te dar uma unhada. Se você pisar no rabo de um cachorro, ele vai te morder. Se você for atrás de um cavalo e der um tapa nele, ele pode te dar um coice. O animal, ele age por instinto, mas nós não somos animais, nós somos filhos de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai, em espírito e em verdade. O nosso caráter, ele nasceu para ser santo, e o nosso caráter é o reflexo da nossa alma. E sabe o que a nossa alma foi criada para ser? Fala assim comigo, uma fonte de águas vivas. Quem crê nisso, diga amém. Nós não podemos mais andar inflamados pelo fogo do inferno. As palavras que saem dos nossos lábios não devem, não podem e não serão palavras inflamadas pelo fogo estranho do inferno. Diga amém, meu irmão. As palavras que saírem dos nossos lábios a partir de hoje serão palavras que são inspiração da palavra de Deus. Diga aleluia. Nós sabemos, meu irmão, que a boca só fala o que tem dentro da alma. Deixa eu te perguntar. A sua alma está cheia de quê? O que tem dentro de você? A nossa alma costuma estar cheia daquilo que comemos espiritualmente. Qual tem sido o alimento do futuro da tua família? Como assim, pastor? O alimento do futuro da minha família? Sim. Qual é? O que tem fluído das tuas palavras? Porque a palavra que você libera em relação à tua família é o que você vai viver. A palavra que você abençoa a tua casa é o que você pretende colher. Diga amém. Ih, pastor, essa semana eu fiquei nervoso lá, eu falei, eu gritei, eu amaldiçoei, eu falei um monte. Meu irmão, se arrependa, anula isso em nome de Jesus e nunca mais entrega a tua família por meio de palavras ao inferno. A nossa boca, meu irmão, ela reflete aquilo que está dentro de nós. E a nossa alma, ela tem que ser nutrida na palavra de Deus. Um amém agora ia ser tão bom. João 4,34. Olha só o que você tem que comer aqui. Disse Jesus. Quem é que está dizendo? João 4,34, mídia, por favor. João 4,34. Isso. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Qual que é o alimento da alma de Jesus? A palavra de Deus. Qual que é o alimento da tua alma? A palavra de Deus. Quando nós dizemos, meu irmão, que você tem que comer a palavra da Bíblia, não é você rasgar a Bíblia e sair comendo.
É você abrir a Bíblia e deixar o Espírito Santo te construir a partir daquelas escrituras. Quem entende, diga aleluia. Buscar o alimento para a nossa alma é o caminho que nós devemos percorrer todos os dias. E nós não buscamos o alimento da nossa alma nas redes sociais, nas fofocas, nas intrigas, na notícia de guerra, nas notícias de contendas, na ficção científica. A única fonte segura de alimento nutritivo para a nossa alma é a palavra de Deus. Quem crê? Uma vez eu estava conversando com um discípulo, ele falou: pastor, eu tenho uma dificuldade em ler a Bíblia. Eu leio e não entendo. Eu falei: querido, o início da minha conversão também foi assim. E eu fui instruído e eu vou te instruir da mesma maneira. Quando você lê a Bíblia, fala amém. Vou falar de novo para você falar com autoridade. Quando você lê a Bíblia e não entender, querido, pede ajuda para o teu discipulador. Pede ajuda para o teu irmão, pede ajuda para o teu pastor. E mais o principal de tudo, meu irmão, quando você lê a Bíblia e não consegue entender, você tem que pedir ajuda para o Espírito Santo. O meu discipulador, há uns 19 anos atrás, foi bem o primeiro mês da minha conversão, eu levei essa questão para ele. Eu falei: olha, eu leio e não consigo entender muitas palavras. Ele falou: antes de você ler a Bíblia, você vai orar. Antes de ler a Bíblia, eu vou. Antes de você ler a Bíblia, você vai orar e adorar. Antes de você ler a Bíblia, você vai orar e Quando você ora, quando você adora antes de ler a Bíblia, você convida o Espírito Santo para fazer parte deste momento contigo. Outro dia a gente recebeu a visita aqui de uns discípulos lá da família Filadélfia, em Brasília. E eles tinham um CD que me presentearam muitos anos atrás. E eu andei com esse CD no meu carro há anos, tenho ele guardado até hoje. E eu me lembro que a gente estava sentado ali em cima na sala de comunhão, e eu falei para ele: me explica uma coisa aqui na letra deste louvor. Fui lá no meu escritório, peguei o CD, ele abriu a capa do CD e começou: isso aqui é Bíblia, isso aqui é o versículo tal, esse é o capítulo tal, essa frase naquele louvor significa isso. Eu fiquei assim, ó. Meu irmão, imagina você. Eu estava ouvindo uma obra e estava com dúvida. E olha que eu já ouvi esse CD há anos. E eu estava com uma dúvida. Mas no dia que o autor da canção, o autor da obra, sentou na mesa comigo, ele me esclareceu e eu fiquei admirado. Agora imagina você. Você senta para ler a Bíblia e você chama o autor para te explicar. Ah, meu irmão, quando você abre a Bíblia e o Espírito Santo está presente, você não vai ter dúvida, porque ele vai fazer que a luz do teu caminho se acenda dentro da tua alma. Quem entende isso, diga aleluia. A palavra de Deus, meu irmão, dentro de você vai começar a gerar frutos. E esses frutos são bons. Deixa eu fazer uma pergunta para te fazer pensar. O que você anda colhendo na tua vida hoje? Tem frutos que nós estamos colhendo que não são nada agradáveis. Pensa comigo. Tem algum fruto que você está colhendo hoje que você não se agrada? Pergunta para o teu irmão: e aí? Como é que está a tua colheita? Pergunta aí. Faz ele pensar. Tem algum fruto que você está colhendo hoje que você não queria estar colhendo? Sabe o que isso significa, meu irmão? Lá atrás, você plantou a semente errada. Você plantou uma semente que está gerando exatamente esse fruto que você está colhendo hoje. E presta atenção, se você fez mais de uma semeadura, amanhã você vai continuar colhendo. Por quê?
De Deus não se zomba. O que o homem plantar é o que o homem vai colher. Ai, pastor, eu não estou gostando nada dessa palavra. Ah, meu irmão, passe a plantar novas sementes. Se você não está gostando da colheita, mude a semente. Mude as palavras que você está falando. E como é que você vai mudar o teu linguajar? Mudando a alimentação da tua alma. Eu conversei ontem com o pastor Lucas, meu amigo. A gente estava ali em cima e ele falou: pastor, eu estou com um discípulo na igreja que está se convertendo. Ele anda comigo há um certo tempo. E começou a ver um vídeo em uma das redes sociais de um cara que prega totalmente o contrário da Bíblia. E quando esse menino começou a ouvir isso, o menino se transformou dentro da igreja. Começou a agredir, começou a questionar, começou a fazer intriga, começou a ser um representante do inferno dentro da casa de Deus. Eu falei, meu Deus. Eu falei, nem quero saber o nome desse cara. Não quero nem passar perto. A Bíblia fala para a gente fugir de toda aparência do mal. Eu falei, mas o que esse menino anda ouvindo, Lucas? Ele falou, pastor, esse menino está ouvindo um cara que está dizendo que os mandamentos de Deus é diabólico. Que a Bíblia, ela é distorcida pelos pastores para enganar as ovelhas. Eu falei, o que você fez? Por que você falou para mim que o menino está se convertendo agora? Sinal que você está conseguindo reverter o quadro. Ele falou, sim. Sabe o que eu fiz com ele? Quando ele veio falar para mim que os mandamentos estavam errados, eu perguntei para ele, o que você entende dos 10 mandamentos? Qual é o capítulo da Bíblia que está escrito os 10 mandamentos? Quantas vezes você leu e meditou? Sabe qual foi a resposta do menino? Eu não li nenhuma vez. Está cheio de especialista na palavra de Deus que não lê a Bíblia. Não existe especialista na palavra de Deus que não come a Bíblia, que não se alimenta da palavra da vida. Esse nunca vai cumprir a obra pela qual ele foi destinado a viver. Jesus disse, o alimento da minha alma é a palavra que flui da boca do meu Pai. Meu irmão, não adianta para você querer falar que é crente. Ah, eu vou morar no céu, eu vou andar nas ruas de ouros, eu vou habitar numa mansão celestial que o Senhor preparou para mim. Você tem certeza? Você só vai viver tudo isso que você está crendo se você ler Bíblia, porque é lá na Bíblia que vai ter a certeza, que vai ter a cura, que vai ter o alimento para a tua alma. Não dá para dizer que dá a salvação dentro de você se você não reflete, não medita e não pratica a palavra de Deus. João 7,38. Quem não lê a Bíblia não tem fé. E quem não tem fé não vive isso aqui. João 7,38, por favor. Quem crê em mim, isso aqui é Jesus que está dizendo, tá? Quem crê em mim, como diz a Escritura, olha só o que Jesus está dizendo. Quem crê em mim, como está escrito na Bíblia, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe quando Deus olha para você, o que ele enxerga? Fala assim comigo, uma fonte de águas vivas. É isso que Deus enxerga em você, meu irmão. É isso que você representa dentro da tua família. É isso que você foi destinado a ser lá no ambiente de trabalho, na escola, na condução. Onde você estiver, você precisa ser uma fonte que flui águas vivas. Aqui em João 7,38, Jesus está falando do Espírito Santo. O mesmo Espírito que habita em mim, o mesmo Espírito que conduz à igreja, o mesmo Espírito que habita dentro de você. Que a partir de hoje, da sua boca, comecem a fluir palavras de ânimo e verdade. Repete assim comigo, ânimo e verdade. Que do teu interior fluam águas que contenham cura e consolo. Repete assim comigo, cura e consolo. Que você derrame, meu irmão, a verdade
para trazer edificação e esperança em todos ao teu redor. Fala assim comigo: edificação e esperança. Quando a sua alma está sendo nutrida nas Escrituras, ela está forte. E quando a tua alma está forte, porque é alimentada com a palavra de Deus, você está representando exatamente Jesus Cristo, na forma que Ele quer que você o represente. Fome e sede. A nossa carne, a gente precisa de comer e precisa de beber. Precisamos tomar água. Porque 70% do nosso corpo físico é água. E João 4,14. Agora, João 4,14. Jesus está conversando com a mulher samaritana. E ela foi ao poço buscar água. E Jesus falou para ela: ó, quem beber dessa água aqui do poço, vai tornar a ter sede. A gente toma dessa água aqui, querido. Tempos depois a gente volta a ter sede. Mas olha só o que Jesus diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você precisa nutrir o teu corpo, mas você precisa nutrir a tua alma. É em Cristo, é na palavra de Deus que você vai comer, que você vai beber, que você vai se tornar uma fonte de águas vivas para a eternidade. Só que uma fonte, meu irmão, ela não pode ser uma fonte de água suja. A fonte que Deus planejou, que Deus olha e enxerga em você, é uma fonte de águas limpas. E quem purifica as águas? Quem purifica, quem formata as palavras para que elas fluam com o poder dos teus lábios? O próprio Espírito Santo. Uma pequena fonte alimenta um grande rio. O Espírito Santo dentro de você, meu irmão. Poucas palavras que fluem de você vão projetar, vão nutrir, vão formar, vão sustentar um rio de vida. Quantas vezes você tem falado por dia: Deus te abençoe? Ô irmão, vai dar certo. Olha, eu acredito em você. Não se preocupe, meu irmão. Você errou, não conseguiu dessa vez? Levanta a cabeça, persevera, porque aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. Nós fomos escolhidos, queridos, para adorar a Deus. E como eu disse aqui no início do culto, não é só com palavras que adoramos, mas com palavras também adoramos. Quem entende? Quando nós entoamos esses louvores, quando cantamos essas músicas que os ministros vêm aqui com violão, teclado, ou bateria, com as suas vozes, nós estabelecemos um ambiente de adoração, nós estamos fazendo isso com palavras. E essas palavras, elas chegam na sala do trono, porque elas nasceram na nossa alma do desejo de ser um com Ele, de ter intimidade, de ter comunhão, de ter conexão com Ele. Quem entende isso? Nós adoramos Deus também com palavras, amém? Qual foi a outra comissão que nós recebemos? Fala assim: pregar o Evangelho. E nós temos que pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho é falar palavras. Mas pregar o Evangelho não é falar de você mesmo, é falar de Jesus. Jesus, quando veio, ele não falava de si, ele falava do Pai. Quando você for pregar Jesus, você vai falar de Jesus, você não vai falar de você. Sabe quando é que você fala de você mesmo? Quando você conta o teu testemunho da transformação, do perdão, da cura.
do sobrenatural que Deus fez na tua vida. E é só, meu irmão, o resto tem que ser Jesus. Para que as tuas palavras sejam vivas, sejam o próprio Jesus falando, amém? Olha só, com a boca que você prega o evangelho, com a boca que você abençoa teus filhos, que você abençoa a tua casa, com a boca que você adora o teu Deus, de vez em quando você mente, você amaldiçoa, você murmura. Isso tem que parar. Fala assim, isso tem que parar. Em minha vida, hoje, em nome de Jesus. Tiago 3,9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai. Senhor com S maiúsculo, Pai com P maiúsculo. E com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Ponto. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim, meu irmão. A mesma boca que você usa para adorar, você está usando para amaldiçoar, para mentir, para murmurar, para atacar as pessoas. Não pode ser assim. Versículo 11. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Claro que não. Quando a fonte está contaminada, a água sai contaminada. Quando a fonte está suja, todo o rio que está se formando a partir dela é um rio poluído. Não pense que a bênção que você está liberando na vida dos teus filhos está fluindo como bênção de uma boca que só gera maldição. É grave isso, não é? É por isso que temos que insistir na verdade. É por isso que temos que bater na tecla. É por isso que o Espírito Santo não deixou hoje eu ministrar sobre adoração. Ele falou, conserta primeiro a alma da minha igreja, para que a partir de uma alma purificada possa fluir uma verdadeira adoração. Eu creio que domingo que vem nós vamos poder falar de adoração. Amém? E, meu irmão, imagina você está numa mata e muita sede. Aí você chega num rio, você se abaixa, toma a água do rio, 10 minutos depois você está com piripiri, com a diarreia, vomitando. Por que isso acontece? Fala assim comigo, água contaminada. Vocês entendem isso? Eu viajei alguns anos atrás, 2021, eu fui para uma comunidade indígena lá em Roraima, no extremo norte do Brasil. E a pessoa que estava nos conduzindo até aquele lugar que era isolado, bem isolado mesmo. Ele falou assim conosco, levem água mineral. A água de lá vocês não podem beber. Eu falei, e o povo de lá, como é que bebe? Ele falou, eles já estão com o organismo pronto para aquela água, mas se vocês que não estão tomar da água, vocês podem até morrer. Porque a água, para quem não está pronto para ela, é contaminada. Como é que a gente resolve esse problema quando nós vamos até uma fonte, até um rio, e vamos pegar a água contaminada e só tem ela para beber? Como é que a gente resolve isso? Alguém aqui sabe? Como? Como? Fervendo. O banner de hoje é uma panela no fogo fervendo água. Quando nós queremos descontaminar uma água para nutrir, para matar a sede do nosso organismo, para sustentar a nossa vida, nós precisamos ferver a água. A água tem que chegar a 100 graus para ficar purificada, ficar pronta para o consumo. O que é ferver? É elevar a temperatura através do fogo. Isaías capítulo 6. Não precisa projetar, mas preste atenção. Lá está escrito que ele foi conduzido pelo Espírito. E ele entrou na sala do trono do Cordeiro. E ele viu uma adoração perfeita. Ele viu o Cordeiro de Deus exaltado. Ele viu
miríades e miríades de anjos prostrados, adorando ele e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra ia se enchendo com a sua glória. O que é isso? O que faz a terra ser tomada pela glória de Deus? A adoração pura, a adoração perfeita. E qual que é a adoração perfeita? É o reconhecimento, é a dependência, é a declaração de que Ele é santo. Então o profeta ali, continuando no capítulo 6, ele diz: e Deus falou comigo, olha, eu tenho uma missão. Eu tenho que enviar pessoas para pregar a palavra, mas quem eu enviarei? Ele prontamente disse: Senhor, envia-me a mim. Mas logo ele percebeu: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O profeta reconheceu que ele não estava pronto para a missão que queimava no seu coração, porque dos seus lábios tinha muita impureza. O que precisava fazer na vida do profeta? Fala assim comigo: pôr água para ferver. Se da tua boca, meu irmão, ainda sai murmuração, ainda sai mentirinhas, em nome de Jesus, você vai ser uma pessoa que vai andar na verdade, diga amém. Ainda escapa uma fofoquinha, ainda escapa um palavrãozinho, ainda escapa uma sementinha de morte. O que nós vamos fazer? Pôr água para ferver. O profeta Isaías disse que quando ele falou: eu tenho lábios impuros, eu quero fazer parte da tua obra, eu quero me alimentar na tua fonte, mas eu tenho os lábios impuros. Quando ele disse que fechou a boca, ele viu um anjo de Deus, um anjo com a natureza de fogo, que foi até o trono de Deus, e na base do trono ele pegou uma tenaz, que é uma ferramenta, é uma espécie de alicate, e tirou uma daquelas brasas. Mas presta atenção, no trono de Deus existe um fogo purificador, e ele é exclusivamente para você. Não é nem para os anjos, é para você. A prova disso é que o anjo que tem a natureza do fogo, ele não tocou com a mão direta na brasa, ele usou uma ferramenta, porque aquela brasa era só para eu e para você. Ele pegou aquela brasa no trono, na base do trono de Deus, e tocou nos lábios dele, e purificou os seus lábios. Ele ferveu a água, ele purificou os lábios do profeta, e o profeta se tornou voz de Deus nessa geração. Pastor, como é que eu faço para ter os meus lábios purificados? Você tem que estar disponível, meu irmão. Você tem que querer. Tem uma porção de fogo, de poder, que vem diretamente da sala do Cordeiro de Deus para a sua vida. É uma porção única, ela não serve para o teu irmão, ela não serve para o anjo, ela não serve para amanhã, ela serve para você aqui e agora. Ela serve para aqueles que desejam, aqueles que querem fazer parte da missão, aqueles que querem alimentar a alma na palavra de Deus, porque sabem que tem uma missão a cumprir. E qual é a tua missão? Adorar a Deus. Qual é a tua missão? Pregar a palavra. Como é que você vai fazer isso? Com os teus lábios. Com a tua vida. Com as tuas vestes espirituais. Limpas. Nas águas que flui do trono do Cordeiro de Deus. Sabe por que tudo isso? Porque aquelas brasas que estão na base do trono do Cordeiro de Deus, elas só permanecem acesas por causa da adoração pura que nós oferecemos. Os anjos declaram: Santo, Santo, Santo. Porque a Bíblia, ela reflete
a vontade de Deus para nós. É o modelo a ser seguido. A nossa adoração a Deus é prostrar e declarar que Ele é santo, de maneira incessante, de maneira verdadeira, sem desânimo. E enquanto os anjos adoram, a glória de Deus toma o ambiente. Quando nós adoramos na igreja, a glória de Deus invade o lugar. Quando você adora na tua casa, a glória de Deus tem acesso a todo aquele ambiente e vai transformando. O apóstolo Paulo, Atos capítulo 28, acabou de sofrer um naufrágio. Ele estava sendo preso, ele estava sendo conduzido para Roma. A missão dele era se encontrar com César. Ele poderia ter sido liberto no meio do caminho mais de uma vez, mas ele falou, não, a minha missão é ir até César. E ele sofreu um naufrágio no caminho para Roma. Foi parar numa ilha. E quando ele chegou ali, acenderam uma fogueira e ele foi se aquecer, porque estava chovendo e estava muito frio. A Bíblia fala que veio uma víbora. E tocou na mão dele e picou. E todo mundo que estava ali olhando, só ficou olhando para ver ele cair e morrer. Mas ele sacudiu a mão. A Bíblia caiu no fogo e foi embora. Sabe o que afasta a víbora da tua casa? Sabe o que afasta a víbora da tua língua? Porque a víbora é a representação do fogo do inferno que vem inflamar nossas línguas. A serpente que induziu a mulher a induzir o marido a desobedecer a Deus e atrair a morte. Sabe o que afasta a víbora da tua vida? Fala assim comigo, fogo. Fogo. Fogo do Espírito Santo. Sabe por que nós precisamos do fogo do Espírito Santo? Para ferver a água. Fica de pé. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Não se disperse. Se você puder aguardar um pouquinho para ir no banheiro, aguarde. Feche teus olhos. O trono de Deus está neste lugar. E sobre a base dele, há brasas para nos purificar. E essas brasas, elas são mantidas pela adoração do povo de Deus. Quanto mais adoramos, mais acesas ficam essas brasas. Por que nós precisamos adorar para manter as brasas acesas? Porque uma vez purificados, nós adoramos para que outros também sejam tocados. O estoque de brasa ele é mantido pela nossa adoração. Deus podia fazer isso sem nós, mas Ele preferiu compartilhar deste ambiente. Ele preferiu usar nós no lugar de anjos. Deus poderia enviar os anjos dele nos 4 cantos da terra para pregar o evangelho e convencer as pessoas do pecado. Mas Ele decidiu contar comigo, contar com você. Põe as mãos nos teus lábios. Não toca, só afasta um pouquinho porque você vai precisar falar. Repete assim comigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te peço que seja o fogo que vai purificar a fonte de vida que está dentro de mim. Como o profeta Isaías, eu sou um pobre e miserável pecador. Eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. Eu quero fazer a diferença. Eu não quero ser conduzido para o fogo do inferno. Eu quero viver eternamente no fogo da salvação. O fogo da glória de Deus através de Jesus Cristo. E eu sei que através das palavras que saírem dos meus lábios, eu posso resgatar
muitos filhos perdidos. Eu posso resgatar a minha família, meus amigos, pessoas que fazem parte da minha rotina diária, que nos meus lábios, que por um momento fluiu água suja, água poluída, água contaminada, possa ser purificada hoje pelo teu fogo de poder. Agora fala assim: Pai, em nome de Jesus, manda fogo do céu e faz de mim o teu enviado, a tua testemunha, para falar da tua grandeza em todos os lugares que o Senhor me permitir pisar, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão nos teus lábios. Coloque a mão nos seus lábios. Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, que este ato profético possa representar o mesmo ambiente de Isaías capítulo 6, a purificação dos nossos lábios impuros. Envia teus anjos, um anjo para cada um de nós. Envia a brasa viva que tem o DNA de cada um de nós. Envia o anjo com a tenaz e toca nos nossos lábios, purificando as palavras que vamos dizer a partir de agora. Purifica nossos lábios, nossas línguas, purificando a fonte que há no interior de cada um. Que dos nossos lábios seja uma fonte de vida para te adorar, para pregar o evangelho, para animar, para dar esperança, para consolar, para edificar as pessoas ao nosso redor, para inspirar as pessoas e compartilhar a tua grandeza. Purifica as nossas palavras, perdoando toda palavra contrária que nós já proferimos. Anula, Senhor, o efeito, a consequência de toda palavra de maldição, de mentira, de condenação, de destruição e de fofoca que fluíram dos nossos lábios até o dia de hoje. Nós queremos entrar diante do teu trono, diante da tua justiça, e pedindo perdão. Eleger o sangue do Cordeiro para nos representar diante do teu santo tribunal. Purifica, Senhor, o interior de cada um de nós através do sangue do Cordeiro, e que agora nas nossas mãos seja a representação da mão do anjo segurando com uma tenaz a praça que vai purificar os nossos lábios, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê que a tua mão representa a mão de um anjo segurando com uma tenaz uma braça que vai purificar toda a tua vida a partir de agora? Você crê nisso? Toca nos seus lábios. Comece a adorar.